afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Esse documentário que vocês assistirão foi uma idealização da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo é um órgão assessor da Câmara Municipal de Jaboticabal que tem 3 objetivos, ou seja, a capacitação dos funcionários, o parlamento jovem e a discussão de assuntos relevantes para a sociedade. Esse documentário é uma reflexão do golpe de 64, o golpe da ditadura militar, o golpe que cessou um período de democracia no nosso país. Então nós temos que refletir, que rememorar e valorizar a democracia e o Estado de Direitos no nosso país. O golpe aconteceu em 1964 e permitiu a instauração do regime militar e a ditadura nos 21 anos seguintes. A justificativa dos militares envolvidos seria a instauração da disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas, além de limitar a ameaça comunista que supostamente atingiria o Brasil. No início da década de 1960, o Brasil é marcado por problemas políticos que contribuíram para a renúncia do presidente Jânio Quadros, PTN, em 1961. Em carta, Jânio justifica: "Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam." O vice de Jânio, João Goulart, PTB, Jango, como era conhecido, assumiu a presidência do país. Com uma postura considerada de esquerda, Jango era visto como uma ameaça para a política brasileira. Seu objetivo era reduzir as desigualdades sociais brasileiras. Propôs reformas em vários setores da sociedade, como bancária, eleitoral, educacional e agrária. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Imagino que alguns ouvintes estejam um pouco lembrados desta cara que apresentava, ou desta voz que apresentava na antiga Rádio Clube de Jaboticabal, o programa Rotativa Sonora, e também um grande programa musical todos os domingos ao meio-dia. Depois da minha passagem por Jaboticabal por uns 2 anos, eu vim para Jundiaí, onde me juntei com um velho amigo, Fernando Henrique Cardoso, para dirigir um jornal diário que tínhamos aqui, o Jundiaiense.
Fiquei aqui também em Jundiaí 2 anos, depois passei a trabalhar como chefe de reportagem da antiga Última Hora de São Paulo, e da Última Hora, graças a um casal amigo que eu fui despedir no aeroporto de Congonhas, eles iam para Cuba, onde iam integrar o Conselho da Entidade Cultural Casa de las Américas, e na hora da partida eles me perguntaram: escuta, você aceitaria um convite para trabalhar num país socialista? Disse: olha, dependendo do país, eu aceitaria. E logo 1 ou 2 meses depois chegou um telegrama desse casal me convidando para trabalhar na China como professor de português no Instituto, hoje Universidade de Línguas Estrangeiras. E 1 ano depois passamos a trabalhar também no serviço de português da Rádio Pequim, que hoje é Rádio China Internacional. Com o passar do tempo, quando a China se abriu e os Estados Unidos reconheceram a China, o presidente Nixon foi à China e a imprensa de todo mundo foi lá fazer a cobertura. Inclusive a Rádio Guaíba de Porto Alegre foi lá com seu diretor de jornalismo, que era o Flávio Alcaraz, fez uma longa entrevista comigo. No final da entrevista ele disse: olha, a partir de agora você fica como correspondente da Rádio Guaíba em Pequim. A Rádio Guaíba repercutiu aí por outras partes do país e logo eu fui convidado também pelo jornal O Globo do Rio, depois pelo Estadão, o Estado de São Paulo, pelo Jornal da Tarde, pela Rádio Eldorado, pelo SBT da televisão, e fiquei então correspondente da mídia brasileira de todos esses veículos por uma porção de anos. Até que o nosso contrato era por 2 anos. Quando eu estava vencendo o contrato em 64, os chineses nos convidaram para mais 2 anos, com direito a 2 meses de férias no Brasil. Só que chegamos aqui uns dias antes do golpe de abril de 64. Está fazendo agora 50 anos. E por haver estado lecionando português na China, fiquei preso aqui em Jundiaí, depois nas masmorras do DOPS em São Paulo, no presídio da Rua do Hipódromo, que era um muquifo lazarento. Depois, no Carandiru, acabei ficando preso 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 18 meses. E era difícil ter um habeas corpus, porque eram os processos pela junta militar do Estado de São Paulo e não davam habeas corpus para nenhum advogado. Até que a minha família contratou um grande advogado do Rio de Janeiro que tinha sido juiz do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo não pôde negar o habeas corpus para ele. Então nós fomos libertados já em 1965 para 66. Bom, quando nós chegamos de volta da China, havia uma situação muito interessante da Guerra Fria, porque tanto o Departamento de Estado como o Departamento de Segurança dos Estados Unidos consideravam que o Brasil oficialmente estava numa posição muito de esquerda, inclusive com pronunciamentos anti-americanos por parte do presidente João Goulart. E os pronunciamentos assim de líderes considerados de esquerda naquele tempo, como Leonel Brizola, Almino Afonso, Fernando Henrique Cardoso e vários outros, eram considerados esquerdistas, socialistas, comunistas, anti-americanos. Até o principal dirigente comunista daquela época, que era o Luiz Carlos Prestes, saindo de Moscou, a caminho de Cuba, ele fez uma escala em Paris e deu uma entrevista à imprensa, lançando, inclusive, apoiando a candidatura de João Goulart para ser reeleito presidente da República, porque ele considerava que, com o João Goulart no governo, os comunistas já estavam no poder, o que não passava de um disparate, porque os comunistas no governo João Goulart não tinham nem meio ministério. E foi assim, então, que ocorreu o golpe de 64. Com base nesse pronunciamento, pronunciamentos como esse, surgiram manifestações populares, inclusive a Marcha com Deus, Pátria e Família das senhoras quarentonas de São Paulo, da Pauliceia, e as tropas partiram numa certa madrugada de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para cercar o Palácio do Cateto
que era a sede do governo naquela ocasião, e foi assim que aconteceu a derrubada de João Goulart, que acabou escapando para o Uruguai. O golpe de 64 foi um dos lances da Guerra Fria, tendo por base o Brasil. O senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. As elites temiam que as mudanças sociais propostas por Jango alterassem seu poder econômico. Para enfraquecer o governo, adotou-se o parlamentarismo, que entre 1961 e 1962 atribuiu funções do executivo ao Congresso, dominado por representantes das elites. Após um plebiscito em 1963, o regime presidencialista foi restabelecido. Os discursos inflamados de Jango fizeram a elite reagir. Vários setores da sociedade eram favoráveis ao golpe, como parte da imprensa, do clero conservador, de empresários, dos proprietários rurais, da Igreja Católica e dos governadores Carlos Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, de São Paulo, e a direita em geral. 1964 me pegou aos 21 anos e foi uma grande castração da minha juventude. Eu preciso fazer uma retrospectiva porque o mundo se conflitava muito. Os dois Ks eram os dois donos do mundo, vou chamar assim. Khrushchev na União Soviética e Kennedy nos Estados Unidos. Era o mundo socialista e o bloco capitalista. Surgiu na nossa vida aqui de um país católico uma pessoa que eu reputo da maior importância nessa época, que era o Papa João XXIII. E a igreja saiu das catacumbas, vou chamar novamente, que ela precisava se esconder, aí não. Foi para as ruas apregoando os princípios de igualdade. Destaco aqui no Brasil um padre que me propiciou muita consciência crítica, que ele gostava de ser chamado de padre, embora fosse cardeal, na época arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara. E ele falava uma frase que eu nunca mais esqueci: como falar de Deus para quem sente fome e sede. E ele ia procurar os moradores de rua para oferecer algum alimento. Essa formação que eu tive, eu acho que foi muito importante na consciência crítica que o grupo que eu pertenci politicamente, que chamava-se Ação Popular, tomasse posições. E aí elegemos o José Serra presidente da UNE. Isso tudo teve reflexo em todas as cidades. Eu fazia parte daquele 1% da população brasileira que estava na universidade. Os outros 99% eram esquecidos pela educação. Melhoramos bem nesse sentido. Mas nós tínhamos uma consciência crítica. Aqui em Jaboticabal, nós, grupos de universitários, fundamos um Centro dos Estudantes Universitários de Jaboticabal, que tinha o lazer das férias de janeiro e também palestras sobre política, educação, que promovíamos uma semana. E eu acho que em Jaboticabal nós conseguimos fazer, assim, amealhar muitas consciências. Com isso, tivemos também um projeto de alfabetização, que era do método Paulo Freire. E por esse método Paulo Freire, dois amigos, grandes amigos meus, o Etevaldo Siqueira, que era vereador aqui em Jaboticabal, e o Antônio Funari Filho foram presos. Nós nos assombramos quando chegou o golpe militar. E nos assombramos porque nós achamos que nós estamos fazendo as coisas honestas de uma maneira direta e com muita consciência do que nós estamos fazendo. E para o bem da grande maioria, não para o bem específico de cada um de nós. Portanto, quando eu falei da castração que o golpe militar nos fez, isso
perante o que ele fez para muitos amigos e colegas, foi muito pouco. Muitos morreram, muitos foram torturados e muitos têm sequelas que até hoje carregam em suas vidas das torturas. Cito aqui em Jaboticabal uma pessoa que eu não conheci, Joaquim Câmara Ferreira, filho de um ilustre jabuticabalense que leva o nome, que empresta o nome para a principal praça da cidade, filho de Joaquim Batista. Ele morreu nos porões da ditadura, dizem que infartado. Eu também quero citar que Jaboticabal tem grandes personalidades envolvidas nesta luta, uma delas também falecida, que é a Madre Cristina, nesta luta que a igreja encampou através da CNBB contra as torturas. O golpe de 64 realmente foi lastimável, porque decepou a instituição democrática e um presidente legalmente instituído, que procurava fazer as reformas de base desse país. Naquela época, se tivesse feito a reforma agrária que ele propunha, que não ia tirar terra produtiva de ninguém, nós teríamos avançado muito. E essas reformas de base nunca mais conseguiram ser feitas. Em resposta ao comício realizado por Jango no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, onde ele anunciou seu programa de reformas de base, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A marcha foi formada por setores do clero e por entidades femininas e reuniu em São Paulo cerca de 500 mil pessoas. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de João Goulart. O governo não teve reação. Além da falta de apoio de grupos e da articulação de militares legalistas, a proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, fracassou. Em busca de segurança, no dia 1º de abril, Jango viajou para Porto Alegre, local onde Brizola buscava apoio. Jango seguiu para o exílio no Uruguai e voltou ao Brasil em 1976 para ser sepultado. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart. E é indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Muito obrigado. No dia 9 de abril, foi instituído o AI-1, Ato Institucional número 1, decreto militar que depôs o presidente e iniciou a cassação dos mandatos políticos de João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes, entre outros importantes políticos. Nos primeiros dias após o golpe, uma violenta repressão foi instaurada. A CGT, a União dos Estudantes, UNE, as ligas camponesas e grupos católicos como a Juventude Universitária Católica, JUC, e a Ação Popular, AP, foram reprimidos. Milhares de pessoas foram torturadas e presas, muitas de forma irregular. Quando teve o golpe, eu estava em Ribeirão Preto. Logo no começo de abril, eu tive que sair de Ribeirão. Fui para Jaboticabal, quando recebemos um telefonema que a polícia tinha cercado a casa dos meus pais. Eu fui para lá de Araçatuba, sabe? Fiquei meio escondido lá na casa de parentes. Depois Marília, eu fiz esse trajeto.
foi quando meu pai, em contato com meu pai, ele falou que eu precisava me entregar, porque senão não iam soltar, eu ia ter volta. Então eu vim para Jaboticabal. E a primeira pergunta que me fizeram, o delegado lá me perguntou se eu tinha participado de uma reunião em Ribeirão Preto sobre essa questão de alfabetização de adultos. Eu falei, estive. Foi a minha bobagem, né? Ele perguntou, com quem? Aí ele falou, olha, eu não me lembro. Eu falei, como você não se lembra? Aí eu falei, se eu lembrasse, eu não ia dizer não. Eu falei, mas você falou que não há nada criminoso? Eu falei, não é, mas estou aqui. Eu não vou querer que alguém venha para cá. Até hoje eu sinto o barulho da tranca. Ele falou, carcereiro, tranca o menino aí para ver se ele recupera a memória. Eu saindo de lá, voltei para a minha atividade universitária e política universitária. Em 65 eu fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Essa entidade foi invadida logo em começo de 66. Eu fui preso em 64, 65, 66, 73 depois, sob acusações que propriamente não eram crimes. O primeiro foi a alfabetização de adultos, o segundo foi dirigir entidade extinta por lei. Isso me marcou profundamente porque eu nunca mais parei de militar. Até hoje, quer dizer, até hoje eu sou um militante de direitos humanos. O governo norte-americano favoreceu a instauração do golpe, pois assim o Brasil não seguiria o mesmo caminho de Cuba. Enviaram ao Brasil o embaixador Lincoln Gordon, por meio da secreta Operação Brother Sam, e deram apoio logístico aos militares golpistas em caso de resistência. O golpe possibilitou a implantação de um regime político caracterizado pelo autoritarismo, cuja autoridade do Estado é soberana às liberdades individuais e a do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário. Eu me engajei em duas coisas. Na Ação Popular, que era um partido político não formal, quer dizer, era um movimento político da esquerda católica, nascido da JUC, Juventude Universitária Católica, e também me entreguei de corpo e alma a um projeto de alfabetização pelo método Paulo Freire. Quer dizer, esse foi realmente o ponto talvez mais perigoso do ponto de vista político, considerando Jaboticabal na época uma cidade muito conservadora, com lideranças agrárias e políticas extremamente reacionárias, que não queriam que se falasse em alfabetização por aquele método, porque ele abria a cabeça principalmente das pessoas mais humildes, para uma realidade socioeconômica, né? E eu fui acusado realmente de fazer da alfabetização um programa de formação ideológica esquerdista, comunista, né? E então havia toda aquela paranoia política. Quando chega o golpe em 64, o Brasil vive aquela agitação toda e eu fui realmente o primeiro caçado no Brasil. Quer dizer, no dia 9 de abril de 1964, a Câmara de Jaboticabal, sem nenhum ato institucional, porque o ato institucional só foi publicado aquele dia e naquela noite não dava nem para se aplicar, né, o ato institucional número 1 do Brasil, que permitia cassações. Eu perdi o meu mandato e o grande choque para mim, o que eu aprendi foi que numa hora de revolução, você não pode contar com amigos, não pode contar com colegas. Aquela Câmara Municipal cassou o meu mandato por unanimidade, mesmo tendo pessoas do partido ao que eu pertenço. Houve parece que um voto só de abstenção, quer dizer, não foi nem a meu favor. E eu fui processado no que se chamava um IPM, que era
inquérito policial militar, com ficha do DOPS, com todas as coisas, e o juiz me absolveu, tá certo, né? Não havia nenhuma pressão política em cima da justiça, e tanto que eu fui preso e obtive habeas corpus, só que no dia seguinte eu fui preso novamente, tá certo? Eu fui preso ainda na madrugada de 1º de abril, tá certo? Pouquíssimas pessoas haviam sido presas, talvez no Rio ou em Brasília, alguém foi preso antes de mim. Quer dizer, veja com que radicalismo, quer dizer, houve a reação contra o meu trabalho de professor. O tempo de prisão de 38 dias que eu fiquei em Jaboticabal e Rio Preto é que me marcou muito pelo efeito na família. A minha casa foi invadida, levaram 200 livros, tá certo? Todo aquele trauma, né, da repressão, uma repressão primária. Tortura física sofri muito pouco, muito mais tortura psicológica, tá certo? E assisti tudo que se desenrolou depois, nos 21 anos de ditadura que nós vivemos. Pessoalmente, foi uma mudança radical na minha vida. Eu vim para São Paulo e presto vestibular para a Escola de Comunicações na USP. O que é mal, o que é desgraça num dia, é talvez um benefício no outro. E eu estou hoje, aos 81 anos, né, trabalhando 10 horas por dia, quer dizer, feliz da vida, porque faço o que eu gosto, tá certo, né? E foi esta a minha história, aprendendo que todos os golpes se parecem, tá certo? Se você volta a 1930, o golpe de 30, o golpe de 37 com o Estado Novo, a queda do Getúlio em 45, depois 64, o regime militar, e até hoje nós vivemos a necessidade de grandes mudanças no país. Na época era a bandeira das reformas de base, tá certo? Hoje são outras bandeiras, tá certo? Que a gente espera que o país consiga superar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco foi empossado presidente, eleito pelo Congresso Nacional, com a promessa de retomar o crescimento econômico e trazer ao país a normalidade democrática. No governo de Castelo Branco, foi instituído o bipartidarismo. Apenas 2 partidos estavam autorizados: o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, ARENA. Castelo Branco permaneceu no poder até 24 de janeiro de 1967. Em 13 de dezembro de 1968, membros do Conselho de Segurança Nacional, militares e civis, aprovaram o Ato Institucional número 5, AI-5, que durou 10 anos. O mais duro golpe na democracia brasileira, concedendo poderes quase absolutos ao regime militar. Um ato de repressão do regime militar que limitou a liberdade e promoveu a insegurança.
Cerca de 1.500 pessoas foram punidas após o AI-5. Com a liberdade de expressão restringida, foram censurados mais de 950 filmes e peças, e milhares de pessoas sofreram torturas e foram mortas. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando... Bom, primeiramente, eu nunca acho que pude imaginar na minha vida que eu poderia estar agradecendo um convite para relembrar uma passagem tão triste da minha vida. O golpe militar de 64 vai me permitir relatar passagens da minha vida de infância relacionadas a uma cidade pacata, assim como Jaboticabal, na época de 64, que é a cidade de Atibaia. Um grupo político que meu pai fazia parte ganhou uma eleição municipal no voto popular e, na época, contrariou uma elite dominante que há muito tempo exercia o poder político na cidade. Isso coincidiu com o momento histórico desse golpe militar de 64, na realidade não foi uma revolução, foi um golpe, onde se instaurou um inquérito policial militar, um IPM chamado na época, financiado por essa elite. Uma das maiores vítimas dessa atrocidade exercida pelo golpe militar de 64 foi minha mãe, que tinha um irmão perseguido por essa ditadura militar e o marido, e eu com 12 anos de idade. É lógico que isso causou uma desestruturação econômica na família, psicológica, e para mim, como criança na época, estudando quinta série de ensino hoje fundamental, é uma experiência amarga de desajuste social em função de me sentir como se fosse uma pessoa contaminada por uma doença contagiosa, porque os pais não permitiam que os filhos se aproximassem de filhos de presos políticos na época. Isso foi
é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, porque eu passei minha vida inteira como professor, como educador, e pude sentir na pele essa rejeição que é execrável para qualquer povo de qualquer parte do mundo. Esse grupo político, ele foi desestruturado por esse golpe militar. Algumas pessoas desestruturadas fisicamente, algumas famílias desestruturadas psicologicamente, economicamente, fisicamente, mas o que me faz me sentir muito bem nesse momento dessa entrevista, desse projeto, é poder dizer, finalizando, que as ideias desse grupo permaneceram e hoje deixaram muitos frutos na minha cidade e uma pecha extremamente valiosa na minha alma como cidadão que visa mudanças de ordem social com paz e com determinação para que a gente possa construir um país cada vez melhor. Eu tinha 15 anos no dia 31 de março de 1964. Eu saí de casa às 6 horas da manhã no ônibus. O ônibus foi interceptado pela polícia. A Avenida Presidente Wilson estava coalhada de polícia. Os trabalhadores tinham ocupado as fábricas e a polícia estava baixando o sarrafo. Eu fui a pé até a escola, peguei a Presidente Wilson, a Rua da Moca, embora fosse na Moca, era quase no Parque Dom Pedro. Cheguei lá, a escola estava fechada. E eu recebi um comunicado que eu estava suspenso por 15 dias. Não sabia nem porquê, eu era do Grêmio. Aí nós pegamos um grupo, estava todo mundo lá na rua, nós subimos até a Rua do Carmo, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. O sindicato estava ocupado, o povo estava todo na rua. Uma repressão terrível. Gente pra caramba sendo presa. Eles fretaram os ônibus e iam prendendo as pessoas. Eu não sabia nem o que fazer para voltar para casa. Meu pai tinha um pequeno restaurante no centro da cidade, na Rua Barão de Itapetininga. Eu fui lá falar com ele, contar que eu estava desesperado, eu tinha sido expulso da escola, suspenso, expulso. Fui contar para ele, né? Ao mesmo tempo que estava com receio de contar, né? E lá do lado, era na Barão de Itapetininga o restaurante, e do lado tinha o Diário da Noite, na Rua 7 de Abril. E o Assis Chateaubriand e o Edmundo Monteiro fizeram a campanha Ouro para o Bem do Brasil. Era uma espécie de um pedágio que as pessoas davam aliança de ouro, brinco, broche, para combater o comunismo, para pagar a dívida e para combater os comunistas. E o Diários Associados, o Diário da Noite, eles tinham a TV Tupi, a Rádio Tupi, a radiodifusora. E transmitia direto. Se você conhece um comunista, denuncie para a polícia, mande prender, principalmente no interior. Era esse o clima. Quando eu cheguei lá para conversar com meu pai, o pessoal da direita do Centro Acadêmico 11 de Agosto, estava todo mundo armado. Até o Paulo Egídio Martins estava lá, ele não era governador, ele era um jovem naquela época. Eles estavam todos armados e se concentrando na Praça da República. Tava um horror. Eu fui preso no dia 17 de março de 73. Era um sábado. Tinha dado aula de manhã, né? Eu dava aula. Aí eu ia para a USP à tarde, no trote dos calouros. Eu já tinha 24 anos. Aí os caras da Operação Bandeirantes, né, vieram me pegar em casa. Prenderam eu e minha mulher. Nós tínhamos acabado de casar. Eles roubaram tudo que a gente tinha, todos os nossos presentes de casamento. Eles eram com um caminhão da Folha, um caminhão baú disfarçado. Além de nos sequestrar,
Eles roubaram tudo que nós tínhamos, tudo. Dizendo que nós tínhamos armamento, munição. Era presente de casamento, a gente era recém-casado. Aí nós fomos lá para o banco. Quando eu cheguei lá, o comandante da unidade era o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, hoje general. Ele estava muito nervoso, ele falou assim: "Oh, acabei de matar aquele filho da puta do Minhoca. Sabe quem é o Minhoca? O Alexandre Vanucci. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um Magnum. Eu vou te mandar para a Vanguarda Popular Celestial. Tá certo, Mug?" E eles estavam, o Minhoca estava preso numa solitária, numa cela forte, e eles estavam lavando, puxando o sangue, porque ele tinha feito uma cirurgia de apêndice, e eles deram 24 horas de choque no Minhoca, e ele vazou sangue por tudo isso, arrebentou todinho por dentro. Eu fiquei 90 dias numa solitária, nu. Depois eu fui pro DOPS, depois eu fui pro presídio de Hipódromo. Você não imagina o que eu vi, você não imagina o que eu vi de gente morta. Aí eu puxei cana, fiquei lá no presídio de Hipódromo, era um presídio horroroso porque era presídio de preso comum, eu não cheguei a ser transferido para o presídio Tiradentes, onde ficavam os presos políticos, fiquei num presídio misturado com os presos da justiça comum. O maior vexame era de sábado, que a minha mãe ia tentar me visitar e tinha essa maldita dessa revista, ela era uma senhora, uma professora, tinha que ficar nua para poder entrar no presídio. Só foi 2 vezes, ela não aguentou. Além da tristeza, a humilhação de ficar nua na frente dos policiais para poder fazer a revista íntima. Por isso que eu aqui na Assembleia estou presidindo a Comissão da Verdade. Porque eu acho que esses crimes nunca foram esclarecidos, ninguém foi responsabilizado. Cerca de 500 pessoas foram mortas no Brasil. Mais de 80 mil pessoas foram presas e torturadas. E a impunidade continua. E a resistência seguida de morte, que é a execução extrajudicial, continua existindo. Então, nós nunca vamos ter uma democracia plena se a gente não souber o que aconteceu no passado e, por causa do passado, o que acontece no presente. Para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça, nós temos que saber da nossa história. Abaixo a ditadura, pelo esclarecimento de todos os crimes cometidos naquela época e os atualmente. Só assim haverá uma democracia. Em 1984, após 20 anos de ditadura militar no Brasil, políticos de oposição, jogadores de futebol, artistas e milhões de brasileiros participaram do movimento Diretas Já. O objetivo era instituir eleições diretas para presidente. Senhora liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas, sobre mim, Senhora liberdade. Mesmo com tantas setas, tantas mutretas, com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas. Manda de quem é saída santa, essa saúde civil que tocando na ferida. É importante escolher o próximo presidente. Não só é importante escolher o próximo presidente, mas essas eleições servem também para desescolher uma porção de coisa que está aí. Diretas Já! Vamos gritar bem alto que a gente é contra o FMI, que a gente é a favor da soberania brasileira, porque eles vão ter que ouvir o nosso grito, o grito de 1 milhão de pessoas nessa praça. Em 15 de janeiro de 1985,
Tancredo Neves foi escolhido presidente pelo Colégio Eleitoral. Mas ficou doente e faleceu antes de assumir. Assume então o vice-presidente José Sarney. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Em 1988, foi aprovada a nova Constituição do Brasil. A democracia começava a se estabilizar, apesar das barreiras enfrentadas até os dias atuais. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo amor. Eu vou, por que não? 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 Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava